E a gente segue falando sobre o julgamento que vai ter no STF. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento sobre a nova lei de improbidade administrativa. A Corte avalia se as alterações feitas no ano passado podem ser aplicadas a casos em andamento e aqueles já julgados. Sobre os efeitos dessa lei, a gente vai conversar agora com a coordenadora executiva da Sociedade Brasileira de Direito Público, Vera Monteiro. Vera, obrigada por falar com a gente. Muito bom dia para você. Bom dia. Vera, na sua avaliação, a lei pode ser aplicada de forma retroativa? Olha, são dois temas com relação à irretroatividade ou à retroatividade. Um deles está relacionado à necessidade de eventualmente se rever tudo aquilo que já foi julgado. E aí se aplicar a nova regra da lei. A nova regra diz que para ser qualificado como um ato de improbidade, precisa haver o dolo. Isso significaria que se o Supremo Tribunal Federal entender que a lei com relação a este aspecto da qualificação do ato de improbidade, se o Supremo entender que isso deve ser revisto para o passado, a gente pode ter um problema de dificuldade grande para operacionalizar essa retroatividade, porque significa rever todos os processos, até aqueles que já foram encerrados com definitividade. Rever tudo o que já foi feito para aplicar uma regra, que é uma regra que tende a beneficiar réus que foram condenados pela improbidade, mas sem a qualificação do dolo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa possível retroatividade diz respeito à prescrição. Então, ao se aplicar a nova regra, que tem uma regra sobre prescrição diferente da regra do passado, se o Supremo Tribunal Federal entender que esta regra se aplica aos processos do passado, pode haver o reconhecimento da prescrição em casos onde já houve uma decisão definitiva feita pelo Judiciário. Gente, esse julgamento de hoje é importante, a continuidade dele, porque pode refletir nas candidaturas nas eleições desse ano. Então a gente tem César Maia no Rio de Janeiro, tem José Roberto Arruda no Distrito Federal, tem outros personagens políticos que você está acostumado a ver que foram condenados no passado, que podem se tornar elegíveis agora nas eleições desse ano. E professora, queria uma análise da senhora, porque a gente está acostumado a ouvir a lei só retroage para beneficiar o réu. Nesse caso, vale também ou tem uma diferenciação? Essa frase específica. Olha, então, você está dizendo uma coisa, primeiro, muito importante, que é o fato de que se houver o reconhecimento da retroatividade com relação àquelas condenações que podem ser revistas, porque agora a qualificação da improbidade ela depende exclusivamente do dolo, significa que quem já foi condenado lá atrás, eventualmente pode vir a ter a sua situação livre da sanção de improbidade e, portanto, ser elegível, porque uma das sanções da lei de improbidade é proibir a candidatura, tornar o condenado em inelegível. Então, isso é super importante o que você está falando. Até agora, a gente tem 2 votos no julgamento do Supremo. Nos 2 votos até agora, não se reconheceu esta irretroatividade, de modo que, com relação a este aspecto das condenações, é pouco provável, até o momento, que haja um benefício em relação àqueles que já foram condenados. E aí você me fez uma pergunta que era sobre... Se a lei pode retroagir para beneficiar o réu, que a gente está acostumado bastante, né, com essa frase. Isso, é verdade. Essa frase é super importante e ela é típica do direito penal, sabia? A gente está muito acostumado com ela porque ela é uma frase muito recorrente quando a gente estuda direito penal. Nesse caso específico, como a lei ela não trouxe uma regra de transição e talvez ela tivesse que ter trazido, e isso tem gerado interpretações neste sentido, no sentido de dizer, olha, aplica-se uma regra que é típica de direito penal numa situação onde agora eu posso privilegiar uma situação com relação aos réus que já foram condenados. Só que tem um problema, e isso foi inclusive alvo de debate já no Supremo, no julgamento da semana passada, nesses 2 votos que já foram proferidos, ao dizer o seguinte, com uma opinião com a qual eu concordo. Nesse caso concreto, a lei de improbidade, ela não trata de uma sanção penal, ela é uma sanção que tem natureza civil. E por isso, essa afirmação que você fez, que a lei sempre deve retroagir para prestigiar em benefício do réu, ela não se aplicaria nesse caso, porque não se trata de uma sanção do tipo penal. Sim, perfeito. Agora, Vera, e você falou, você também comentou em relação aos 2 votos que já foram dados em relação a esse julgamento. Qual que é a expectativa que você tem
Olha, é difícil saber, viu? É bem difícil, porque o que a gente percebe no caso concreto é que o Congresso Nacional talvez tivesse, como eu disse, que ter incluído na lei as regras de transição, seja com relação à prescrição, seja com relação à revisão dos atos de improbidade por não mais serem qualificados como tal, porque agora é exigido o tal do dolo, não pode mais ser qualificado como ímprobo quem agiu com mera desídia ou por uma culpa ou com um dolo eventual. Como o Congresso Nacional não fez isso, esse é um debate que envolve não só uma discussão do ponto de vista jurídico, mas uma natureza também política dessa nova visão da lei de improbidade. Se você perguntar a minha opinião, eu diria para você que, com relação à necessidade do dolo, o que já foi decidido, o que já foi julgado, já está feito. Para mim, eu tenho a impressão de que não há como você fazer uma revisão de todos os casos que já foram julgados nos últimos 30 anos. Imagina que loucura seria isso. Você reabrir todos os casos e fazer uma revisão, inclusive análise de prova dos 30 casos, dos 30 anos do ano passado. Essa foi, acho que, um tom bastante forte, tanto no voto do Alexandre de Moraes quanto do André Mendonça. Parece que essa vai ser uma linha que vai seguir daqui para frente, vamos acompanhar. Com relação ao outro tema, que é o tema da prescrição, houve uma certa divergência nos dois votos. O ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que, apesar de ser uma regra, e aí sim, diferente daquela discussão que a gente fez agora há pouco, em matéria de prescrição, é uma natureza tipicamente processual, e por isso a nova regra de prescrição, ela atingiria os processos em curso, sim, é diferente do tema relacionado à sanção. Aqui eu estou falando de prescrição, que é uma regra relacionada ao andamento do processo. Então, aqueles processos que estão durando demais, os processos que não acabam nunca, esses processos estariam sujeitos a um limite máximo, que é a regra da prescrição, para serem decididos sob pena de o Estado perder o seu poder punitivo. Neste caso, a minha opinião é que essa norma, que é uma norma de natureza processual, se aplica imediatamente. Mas houve uma divergência nos votos e o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele interpretou que essa norma da regra relacionada à prescrição, ela não seria aplicável aos novos processos. Então, na visão do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, nada da nova lei se aplica com relação ao passado. O que, em outras palavras, significa dizer que os processos hoje em andamento, continuam em andamento, não vão beneficiar ninguém, e os processos do passado, que já estão encerrados, eles terminam como eles foram realizados no passado, sem nenhuma revisão daqui para frente. Perfeito, a gente conversou ao vivo com a coordenadora executiva da Sociedade Brasileira de Direito Público, Vera Monteiro. Muito obrigado, Vera. Obrigada, o prazer foi meu. Um abraço.